Oi pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre nossa PC de junho, o conteúdo que vai ser cobrado no nosso simulado, né? E falar um pouco sobre, logicamente, o conteúdo, né? A gente vai tratar sobre as entidades empresárias da administração pública, ou seja, a gente vai falar sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, a gente vai elencar algumas semelhanças, algumas diferenças, igual a gente fez quando a gente tratou das autarquias e das fundações públicas. Só que agora a gente vai ver que a gente está tratando de pessoas jurídicas de direito privado, apesar delas comporem a administração pública estatal. Vamos lá. Qual que é o conceito de empresa pública? A gente encontra o conceito de empresa pública na Lei 13.303 de 2016, no parágrafo 3º. Tá aí na apostila de vocês, eu vou ler com vocês o que diz a letra de lei. A empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Interpretando a letra de lei, a gente pode entender as empresas públicas como o quê? Empresas que visam, obviamente, lucro, e aí é bem diferente das autarquias e fundações que não tinham fins lucrativos. Elas têm que serem autorizadas por lei para existirem e são, como eu já tinha adiantado, né, no início do vídeo, dotadas de personalidade jurídica de direito privado e não público. E aí o capital social tem que ser integralmente público. Essas são as empresas públicas. Não existe capital social privado nas empresas públicas. Então a gente tem que se atentar a isso. Aí, dando continuidade sobre as empresas públicas, elas, assim como as sociedades de economia mista, elas têm que ter um interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Ou seja, não basta o Estado falar que eu quero criar uma empresa porque eu quero ganhar dinheiro, ponto e acabou. Não, por quê? Porque isso aí cabe à iniciativa privada. A gente está falando do Estado, da União, isso não cabe à União. Então, se não for de relevante interesse social, não tem por que ter criação. Eu vou falar um pouco dos traços que eu coloquei em comum com a Sociedade de Economia Mista, apesar que eu vou explicar melhor ela depois. Mas seria criação e extinção autorizada por lei, personalidade jurídica de direito privado, controle estatal e desempenho de atividade de natureza econômica. E aí, o que seria isso? Lucro. Pensa sempre em dinheiro. Dinheiro, lucro, comércio. Porque durante muito tempo, né, que a Caixa Econômica está fechando em déficit. Esse ano, pela primeira vez, a Caixa teve um lucro. Isso um pouco antes, né, do problema da pandemia se agravar, enfim. Mas focando no desenvolvimento financeiro da Caixa, ano passado ela fechou positivo, depois de muito tempo. Então tem lucro. Não é uma coisa que não existe. A forma organizacional e a composição do capital social vão ser duas diferenciais entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Tá, exemplos de empresas públicas, como eu já falei, Caixa Econômica Federal, Correio, BNDES. Eu acho que a Caixa é um bom exemplo quando a gente compara a Caixa com o Banco do Brasil, que a gente vai ver que o Banco do Brasil, na verdade, é uma sociedade de economia mista, ela não é uma empresa pública. E aí o que vem a ser, qual que é todo o mistério que envolve a sociedade de economia mista? A gente vai voltar lá para cima, onde tem o conceito, né, a letra de lei do artigo 13.303 de 2016, parágrafo 4º. Vamos ler. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União,
ao Distrito Federal, aos municípios ou entidade da administração indireta. Ou seja, a gente vê que ela também tem a personalidade jurídica de direito privado, igual a empresa pública, mas ela também deve ser autorizada por lei, né? Também tem a questão do interesse coletivo para sua criação. Só que, quais são as particularidades? A forma da sociedade anônima. Então, a sociedade de economia mista, ela tem que ser uma SA. Aí, sociedade anônima seria o quê? Aquela que o capital ela é vendido em bolsa de valor, em balcão. Então, você consegue comprar ações dessas sociedades. E quem compra essa ação? É o particular, é o terceiro privado. Então, existe dinheiro da iniciativa privada dentro da sociedade de economia mista. O capital não é integralmente público, igual às empresas públicas. Esse é o grande diferencial das duas. Então, uma, que é a sociedade de economia mista, ela depende de uma forma específica, então tem que ser uma SA, porque, fazendo um parêntese só, existem vários tipos de sociedade, né? E isso já é uma coisa estudada mais no direito civil. Então, tem sociedade simples, sociedade anônima, sociedade por comandita simples, sociedade limitada, a EIRELI. Então, tem vários tipos de sociedade que tem suas particularidades, né? E no caso das sociedades de economia mista, elas têm, como a própria letra de lei fala, tem que serem feitas na forma de sociedade anônima. E o outro fator é essa questão, né, do capital. Então, 51% tem que ser capital público e os outros 49% pode ser da iniciativa privada, que aí vai ser por meio de ação, enfim. Não pertence o restante ao Estado. Forma organizacional. Nas empresas públicas, a maior parte é feito por meio de concurso público, e no caso da sociedade de economia mista, existe muito seletista, né? Que são aqueles empregados contratados por meio da CLT e não por concurso público. Então seria um modelo mais híbrido, nem só seletista, nem só por meio de concurso público. Então, exemplos de sociedade de economia mista: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Eletrobras, enfim. Essas são algumas das diferenças, né? Igual eu falei, a gente já pontuou anteriormente as semelhanças, e aí não tem mais muito o que ser acrescentado, né, de assunto. Então a gente vai dar uma olhadinha agora nos exercícios que já tem a resolução. Então vamos lá. De acordo com a lei, primeira questão, de acordo com a lei 3.303 de 2016, a empresa pública é definido como serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias para executar atividades típicas da administração pública que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Falso. Por quê? Não é um serviço autônomo, né? Óbvio. B. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, até aí está correto, criada por lei para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. Esse conceito, segundo vocês, não está mais parecido com o de sociedade de economia mista? Então, de acordo com a lei 13.303 de 2016, eu estou perguntando sobre empresa pública. E a B tem o conceito de sociedade de economia mista. C. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios.
Se a gente for lá para cima no nosso material, a gente vai ver que sim, esta é a alternativa correta de acordo com a letra de lei. Para a gente não deixar passar, alternativa D, entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. Errado, a gente já viu que as duas possuem personalidade jurídica de direito privado. Questão 2. A organização administrativa da União está cercada de entidades da chamada administração indireta, entre eles empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nesse cenário, assinale a alternativa correta. Somente por iniciativa privada, sem a necessidade de autorização por lei, poderá ser criada uma empresa pública. Não, a gente viu que as duas dependem de autorização de lei. B. As empresas públicas federais podem ter participação em empresas privadas, sendo exemplo o Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma empresa pública, pessoal? Eu falei lá no início, tem no material de vocês, que o capital dele não é integral do Estado, de dinheiro estatal. Isso seria mais a Caixa Econômica, né? C. As sociedades de economia mista podem operar de forma diferente da sociedade anônima, negativo. Letra de lei fala o quê? Sob a forma de sociedade anônima. D. A criação da sociedade de economia mista depende de autorização por lei. Sim, a D está correta de acordo com o artigo 4º da Lei 13.303 de 2016. Vamos para a nossa última questão. Assinale a alternativa que indique com exatidão as características da sociedade de economia mista no conceito das entidades da administração indireta. É a pessoa de direito privado em que a acumulação de capital público e privado, participação do poder público na gestão e organização sob forma de sociedade anônima. Lembra aqui que a gente viu no artigo 4º? Então, a correta é a primeira, alternativa A, que a gente está falando de sociedade de economia mista. Vamos ver as outras alternativas. B. Trata-se de pessoa jurídica de direito público, o que significa ter praticamente as mesmas prerrogativas e sujeições da administração indireta, né? E outra, não é uma pessoa jurídica de direito público. A gente já viu que ambas são de direito privado. Quais são as de direito público mesmo? Autarquias e fundações públicas, o que a gente já viu na nossa PC semestre passado, da nossa última PC, corrigindo, de maio. Alternativa C. Instituída pelo poder público, caracteriza-se por ser um patrimônio total ou parcialmente público a que a lei atribui personalidade jurídica de direito público ou privado para consecução de fins públicos. Público ou privado? Não, a gente já viu, a personalidade é de direito público. Não, tá errado, viu, pessoal? De direito privado. Esse ou tá errado, porque ele é de direito privado. Lembra o que diz a letra de lei do artigo 4º da Lei 13.303 de 16. D. É a pessoa jurídica de direito público ou privado criado por dois ou mais entes federativos para gestão associada de serviços públicos. Tá errado ali já o tipo, a natureza de pessoa jurídica, né? E o resto também. Então, é bom a gente sempre se ater ao que diz a letra de lei, né? Então, é sempre bom dar uma lida na lei, ver o que está falando certinho. E na própria letra de lei tá falando das similaridades, né? A gente vê ali, autorizada por lei, aí fala do tipo de patrimônio. E assim, todo o restante do material, mais uma explicação dos artigos, né? Então, a minha dica para o simulado de vocês é leiam o material certinho. Se tiverem dúvidas, podem me procurar e a gente tenta ver um jeito aí de esclarecê-las da melhor forma possível. Esse vídeo ficou um pouco longo, porém, eu espero que tenha sido um vídeo que agregue bastante conhecimento a vocês. Estudem, pessoal, se cuidem, usem máscara e eu espero vocês aí após a resolução do simulado. Espero que vocês vão bem. Façam com calma, tranquilidade, leia bem a questão e vai dar tudo certo.
Forte abraço!